A doutora Patrícia falou, eu sou nutricionista. Aqui no hospital eu não trabalho como nutricionista, eu trabalho como pesquisadora em saúde coletiva. E a gente sempre faz essas palestras sobre hábitos de vida saudáveis, né? Pode passar, por favor. Primeiramente, eu queria revisar o tema da nossa última palestra, que foi sobre alimentação saudável. A gente falou os 10 passos para uma alimentação saudável, segundo o guia do Ministério da Saúde. Então, a gente vai relembrar esses passos para dar entrada na palestra de hoje. Então, a alimentação saudável, ela deve ser harmônica, colorida, porque cada nutriente está relacionado a alguma cor do alimento. Deve ser segura sanitariamente, ou seja, ela não deve ter contaminante físico, biológico nem químico. Ela deve ser variada, saborosa, guardem essa informação, porque às vezes a gente pensa que a alimentação saudável não é saborosa, e deve ser acessível física e financeiramente. Então aqui a gente vai relembrar os 10 passos da alimentação saudável. A base da nossa alimentação deve ser alimentos in natura ou minimamente processados. O que são esses alimentos? Alimentos in natura são da forma que a gente encontra eles na natureza. Por exemplo, a banana, a maçã, o leite. Os minimamente processados são aqueles que a gente encontra naquela parte refrigerada do supermercado, por exemplo. O milho a vácuo, couve picadinha, o coco quando é retirado, o coco seco, a carne no açougue, ela é minimamente processada. O leite não deixa de ser porque ele também é refrigerado, mas esses alimentos não têm aditivos. Então a base da nossa alimentação deve ser essa. Devemos utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, porque esses alimentos estão relacionados a doenças crônicas, hipertensão, diabetes, câncer. Limitar o consumo de alimentos processados, que já são aqueles alimentos que passam por mais processos na indústria e têm mais aditivos químicos. Evitar os alimentos ultraprocessados, esses são os mais refinados possíveis, tem mais ainda aditivos, a gente vai mostrar mais na frente quais que são. Ingerir os alimentos regularmente, tentar fazer refeições pequenas, de poucas em poucas horas, de 3 em 3 horas, ou de acordo com o seu hábito. Não ficar muito tempo sem alimentar, porque quando a gente sente fome, a gente acaba extrapolando, ingerindo mais do que a gente deveria. Pode passar. Sempre que a gente for alimentar, sentar na mesa para almoçar, num ambiente tranquilo, limpo, desliga a televisão, desliga a música, tenta conversar menos enquanto está alimentando, depois do almoço, conversa todo mundo ali em família. Tem que ser um ambiente agradável. Muitas vezes a gente senta na frente da televisão para assistir um filme, faz uma pipoca de micro-ondas e come aquele pacote inteiro sozinho e nem vê o que está comendo, né? Ou então começa a almoçar na frente da televisão e também não percebe, acaba repetindo, toma 2 copos de refrigerante e assim vai. A gente tem que prestar atenção no que está comendo, tem que mastigar devagar para a digestão, porque a digestão já começa na boca, ela não começa lá no estômago e depois no intestino. Sempre fazer as compras em lugares que tem grande variedade de alimentos in natura. Então, e as feiras, né, não ficar indo apenas na padaria, que lá tem os processados, né, sempre tem os enlatados, os processados ali, às vezes a gente fica com preguiça de ir na feira ou de ir no supermercado e acaba comprando as coisas mais prontas para comer. Desenvolver as habilidades culinárias. Hoje em dia a gente não faz muito isso, né? Que é cozinhar em casa. Hoje em dia a gente não tem tempo e acaba deixando as receitas de lado. Mas é muito legal a gente voltar a ter esses hábitos e trocar receitas com familiares, com amigos e voltar a cozinhar, né? Tem todo um prazer envolvido no hábito de cozinhar e também de comer. Planejar o tempo. Às vezes a gente fala assim, eu vou almoçar no restaurante de segunda a sexta porque eu não tenho tempo. Mas se desde sábado e domingo a gente planejar as compras, envolver os outros familiares nesse processo, porque às vezes a gente faz a lista de compra, entrega, o esposo vai e faz a compra para a gente, o filho ajuda a montar as marmitas e a gente organiza a alimentação de todo mundo. Se fica para uma pessoa só, fica muito sobrecarregado e acaba que a gente deixa isso de lado e vai para o restaurante mesmo. Quando for comer fora, preferir aqueles lugares que fazem o alimento na hora. E sempre observar como que é a higiene desse lugar que você está alimentando,
olhe se as refeições estão sendo preparadas com muito sal ou com muita gordura. Às vezes a gente chega no restaurante, o arroz está brilhando de tanta gordura, né, de tanto óleo que é colocado. Às vezes a carne é muito salgada, então tentar lugares mais saudáveis para alimentar. E ser crítico, né, principalmente com alimentos processados e ultraprocessados. Agora, eu gostaria que vocês fossem bem sinceros e levantassem a mão para mim quem tem o hábito de ler o rótulo. E aí vocês olham a validade, olham os ingredientes, olham sempre os ingredientes, e o valor calórico, o valor de referência de cada nutriente. Vocês têm um hábito? Não? Então a gente vai falar sobre isso. Então, como eu falei, a base da alimentação são alimentos in natura e minimamente processados, só que nosso organismo não é um conjunto de células ávidas por nutrientes. Nós temos sentimentos, nós sentimos prazer quando a gente come, e isso é muito importante. A alimentação está em quase todos os eventos sociais. Se o filho passa no vestibular, a gente vai fazer um jantar. Se casa, tem um almoço ou um jantar. Aniversário, tem um bolinho. Sempre a alimentação está associada, né? Então, a gente tem que pensar que a alimentação tem que dar prazer, que a gente não é uma calculadora de calorias. A gente não deve olhar para o rótulo e ficar contando, será que já deu 100% do que eu deveria ingerir? Não, a gente tem apenas que ser crítico para buscar uma alimentação mais saudável possível, né? Se a gente não tem tempo para consumir tudo in natura ou minimamente processado, a gente tem que reduzir os riscos, né? Reduzir os danos e procurar aquele que vai causar menos prejuízo para a gente e sem culpa. Por exemplo, você está com vontade de comer uma pizza, vai deixar de comer? De forma alguma. Em vez de escolher a pizza moda, que geralmente é aquela pizza que tem bacon, calabresa, catupiry, mussarela, batata palha por cima, escolha a marguerita ou escolha algum sabor que tem menos ingredientes. Geralmente as pizzas têm muito alimentos embutidos, né? Bacon, presunto. Então, tentar as que têm ingredientes mais naturais. Em vez de pedir a borda recheada, vai num lugar que tem a pizza com a massa mais fina, sem a borda recheada. E você vai ter prazer da mesma forma, né? E aí, quando a gente for ler o rótulo, a gente tem que ser crítico. Porque a maioria das pessoas olha uma data de validade e pronto. Até porque a gente tem pressa na hora de fazer compra, né? Então a gente tem que verificar sódio, proteína, cálcio, gordura saturada, gordura trans, e a gente vai explicar aqui na frente por que a gente tem que olhar esses nutrientes. Então, gente, segundo o Ministério da Saúde, 70% das pessoas, dos brasileiros, dizem verificar o rótulo na hora da compra, mas mais da metade dessas pessoas não compreendem o que está escrito ali. E à medida que vão se intensificando as leis, né, a legislação da vigilância sanitária em relação aos rótulos, porque cada vez mais as empresas têm que ser mais claras para o consumidor entender o que ele está comendo, vai ficando mais difícil de ler. Então a pessoa tem que desenvolver uma certa habilidade. E ao meu ver, essa habilidade tinha que ser construída desde a infância. A gente deveria ter uma disciplina de educação nutricional nas escolas. Então, essa aqui é a imagem para a gente ver que não é um bicho de 7 cabeças, ler o rótulo do alimento. A primeira coisa que a gente deve observar é a lista de ingredientes. Por meio dela, a gente vai verificar se tem algum nutriente, algum ingrediente daquele alimento que a gente não possa ingerir. E lá no final a gente vai falar sobre algumas doenças que a gente deve ter mais atenção ainda ao olhar o rótulo. Então, vocês podem observar que a lista de ingredientes, ela começa sempre com o ingrediente que está em maior quantidade nesse alimento. Por exemplo, nesse biscoito, o ingrediente que está em maior quantidade é a farinha de trigo, que é a farinha refinada, que não é tão saudável. O segundo ingrediente é o óleo, depois vem o açúcar, depois vem um crocante de soja, que é a soja tostada no açúcar. Depois a gente tem farelo de trigo, e aqui a indústria costuma enganar o consumidor, ela fala que o alimento é integral, mas na verdade ele tem a farinha branca com farelo. Preparado de maçã, que tem nesse preparado açúcar e polpa de maçã e xarope de glucose, que também é açúcar. Espessantes, conservantes, xarope de glucose novamente, que é açúcar obtido do milho.
leite magro em pó, soro e por aí vai. Então, a gente deve contar aqui mais de 15 ingredientes. 5 tipos de açúcar que tem nesse biscoito. E geralmente a gente só olha se está escrito açúcar, né? Mas tem inúmeros nomes que podem ser o açúcar, que é uma maneira da indústria burlar isso daí, né? E eu já falei com vocês, quando tem mais de 5 ingredientes no rótulo, geralmente esse alimento ele é ultraprocessado, mas nem sempre. Quando a gente vai fazer um molho bolonhesa, por exemplo, tem tomate, alho, cebola, sal, pode ter manjericão, tem a carne moída, vai dar mais do que 5 ingredientes. Então você bate o olho, tem 5 ingredientes, você começa a ser mais crítico. Você vai observar se naqueles ingredientes tem algum nome que você não conhece. Tem algum ingrediente ali que você nunca ouviu falar e que não tem na sua cozinha. Por exemplo, aquele conservante E330. Eu tenho certeza que ninguém tem isso na própria cozinha, né? Outra coisa, a farinha de trigo, quando você for comprar algum alimento integral, o primeiro ingrediente que tem que vir é a farinha de trigo integral. Às vezes vai vir farinha de trigo ou farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha é a farinha branca, tá? Só como uma informação, porque às vezes a gente pensa que é outro tipo de farinha, mas é a farinha comum. Outra coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é a origem desse alimento. Quem que é o fabricante? Se eu tiver algum problema, quem que eu vou entrar em contato? Tem um número do saque para eu entrar em contato? Outro dia mesmo a gente pegou uma lata de milho e por dentro dela não estava estufada e nem estava amassada, porque a gente tinha que observar tudo isso na hora de comprar. Mas ela estava enferrujada. E aí é importante ter um número para poder a gente ligar, e aí a gente passa o número do lote e eles vão verificar se foi algum problema naquele lote de alimentos. E às vezes a gente fica assim, não vou ligar não, vou jogar fora, deixa para lá. Mas você ligando, você está evitando que outras pessoas ingiram, às vezes a pessoa não viu, ou ela consumiu esse alimento num lugar fora, num restaurante, ela não viu que a lata estava desse jeito, ela pode passar mal. Então, às vezes, o fabricante ele recolhe esses alimentos. Tá bom? O prazo de validade, eu acho que é o que todo mundo aqui tem o hábito de olhar, ele deve ter o dia e o mês, quando o prazo de validade for menor do que 3 meses. Se for maior do que 3 meses, eles podem colocar só o mês e o ano, tá bom? Aí na embalagem também vai constar o conteúdo líquido, que é porque a gente tem o peso bruto, que é com a embalagem, e o peso líquido, que é só o produto. Por exemplo, no caso do milho, ervilha, ele vai dar o peso drenado também, que é sem aquele líquido, né? O lote, como eu falei para vocês, que é a numeração daquele produto, porque se tiver problema é feito em lotes, né? Aí vai identificar qual que é o lote daquele alimento e, se necessário, recolher todo aquele lote. E a informação nutricional obrigatória. Pode passar. Essa informação nutricional ela é obrigatória e ela vai constar os valores diários que a gente deve ingerir determinado nutriente. A gente vai mostrar logo à frente. O que a indústria não pode fazer e que já tem melhorado muito, mas às vezes a gente ainda encontra algumas falhas. Eu até tentei encontrar algumas propagandas, eu já não achei mais, mesmo colocando o rótulo dos anos 90 lá no Google. Ela não pode apresentar palavra ou representação gráfica que possa tomar uma informação falsa. Por exemplo, a quantidade de cálcio que tem naquele copo de leite pode ser igual à quantidade de cálcio que tem naquelas 2 tabletes ali de chocolate. Só que são alimentos diferentes, você não pode comparar o chocolate com o leite. Então a indústria não pode colocar nem essa imagem e nem pode colocar isso escrito em nenhum lugar na embalagem. Tá bom? Isso era muito feito com bolacha recheada, equivale a 2 copos de leite. Aquele iogurte também que a criança adora, aquele pequenininho, eles colocam também, eles colocavam equivalência em cálcio do leite. Pode passar. Outra coisa que a indústria de alimentos não pode fazer é destacar a presença ou a ausência de componentes que já sejam próprios daquele tipo de alimento. Por exemplo, o óleo de soja, antigamente eles colocavam sem colesterol. Hoje em dia não pode mais, porque nenhum óleo provindo de vegetais tem colesterol. Da mesma forma que ele não pode colocar num queijo, no leite, que ele tem cálcio. Porque a gente já sabe que ele é fonte de cálcio, né?
Outra coisa que eles não podem fazer é ressaltar em alguns tipos de alimentos a presença de componentes que já são daquele tipo de preparo. Por exemplo, que a maionese ela é feita com ovos. Quase todas as maioneses são feitas com ovos. Quando não é, eles colocam que a maionese é vegetariana ou é vegana. Aí vai estar escrito no rótulo que não tem ovos. Mas o comum é ter ovos. Então eles também não podem colocar essa informação. Indicar também que o alimento possui propriedade medicinal ou terapêutica, ou aconselhar seu consumo como estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças. Essa margarina, por muito tempo, ela fez a propaganda que ela reduz o colesterol. E aí, quando você vai ler o que ela tem, é ômega 6 e ômega 3. Todos os óleos vegetais têm ômega 6 e ômega 3, depende da proporção. A proporção que vai me falar se é um alimento não tão bom para o consumo ou não. Então, quando a pessoa leiga lê que reduz o colesterol, ela vai aumentar o consumo daquela margarina, né? Então, por isso que não é adequado. Às vezes eles colocam que o iogurte, que o queijo previne a osteoporose. Não é medicamento, é alimento. A gente não deve tratar alimento como medicamento, tá bom? Eu tenho dúvida, é sobre os acidulantes, corantes, acidulantes. A gente vai falar ali na frente. Eu tenho dúvida. Aqui no rótulo, gente, vai vir dessa forma, que é obrigatória, e aqui a gente deve observar a porção. Isso aqui engana muito, quer ver? Eu trouxe esses, eu vou passando para vocês os alimentos. A gente tem um suco aqui de pozinho, né, artificial. Aí na porção dele, se você não prestar atenção, na informação fala que ele tem 3,6 gramas de açúcar. Aí você pensa, no pacotinho de 25 gramas, tá bom, né? Mas esses 3,6 é em 5 gramas do pozinho. Então você tem que fazer as contas. Quase 20 gramas em 25 só de açúcar. Então é muita coisa. Então não deixem de olhar a porção, porque sempre vai ser necessário fazer regra de 3. A medida caseira, ela também é obrigatória, porque a maioria das pessoas não tem balança em casa. Então vai vir em mililitros ou gramas e vai vir a medida caseira. Uma colher de sopa ou uma xícara, para a pessoa ter uma noção da quantidade. Ou 3 unidades daquele biscoito. Aí muitas vezes a pessoa pega o pacote de biscoito e acha que aquela caloria equivale ao pacote inteiro. Mas não é, equivale à porção e geralmente a porção é pequena. Geralmente eles colocam 2 ou 3 biscoitos como uma porção. Eu tenho aqui, depois eu posso até passar. Por exemplo, sabe aquela batatinha ondulada? Ela tem uma porção de 25 gramas, tem 141 calorias e 9,7 gramas de gordura. Pensa, dá mais do que uma colher de sopa cheia de óleo em 25 gramas. Então, eu vou passar para vocês essa tabela. A bolacha recheada, 3 unidades, tem 23 gramas de açúcar. Então, a quantidade que está nesse pacotinho aí é só açúcar de 3 bolachas. Então, para a gente ter noção que os alimentos industrializados, em geral, eles têm uma densidade calórica muito grande. Mas lembrem-se que a gente não deve olhar somente a caloria, tá bom? Aqui, gente, a gente tem os valores diários de referência. Às vezes a gente não entende. Vai estar aqui a quantidade de gramas ou de calorias e vai estar falando a porcentagem da ingestão que você está ingerindo ali. Por exemplo, tem 13% de sódio. Esse 13% é em cima da recomendação diária para 2.000 calorias. Lembrando que nem todo mundo precisa de 2.000 calorias durante o dia. Tem gente que vai precisar de 2.400, tem gente que vai precisar de 1.800, vai depender. Essa aqui é uma média, tá bom? Então, a gente precisaria de 2.000 calorias por dia de energia, 300 gramas de carboidrato, 75 de proteína, 55 de gorduras totais. A gordura total é a soma de todas as gorduras, tá bom? 22 de gordura saturada, 25 gramas de fibra e 2.400 miligramas de sal.